Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É com muita alegria que nós entramos na sua casa, no seu lar, em mais um programa Trocando Ideias. É isso mesmo, aquele momento em que nós, como família, como amigos, nos reunimos aí na mesa, nos reunimos aí no sofá da casa para conversarmos assuntos pertinentes à nossa vida de família, à nossa vida de cristãos, à nossa vida na sociedade. Então, é muito bom cada semana estar com você para podermos trocar ideias. E hoje o nosso programa traz um tema muito atual. Nós vamos conversar sobre bioética e são muitos os assuntos relacionados à bioética. Afinal de contas, a bioética trata da vida humana, da vida de cada um de nós. Então, você é nosso convidado hoje para estar aqui no programa, mandando suas perguntas, questões, participações, para que esse programa seja feito realmente com a sua interação. Tá bom? Alguém deve estar perguntando em casa, o que é bioética? Então, quem não sabe, daqui a pouco vai ficar sabendo que os nossos convidados, durante o programa, vão fazer questão de explicar tudo aquilo que envolve a bioética, as questões éticas ligadas a esse tema tão importante, tão pertinente à nossa sociedade atual. Então, permita começar já apresentando os nossos convidados. Aqui do meu lado, meu querido professor Lino Rampazzo. Exatamente. Não é isso? Pronunciei corretamente? Corretamente, como se fala em italiano. Como se fala em italiano. Nosso querido professor Lino Rampazzo, ele é professor desde o início aqui do nosso Instituto Canção Nova, né? Exato. É coordenador do nosso curso de filosofia, é graduado em teologia. Olha, se eu for falar que só os títulos que o professor Lino tem, acho que vai quase do programa todo. Mas eu quero apenas apresentá-lo como um grande professor, como um grande mestre. É uma alegria tê-lo conosco aqui mais uma vez em um programa Trocando Ideias. Obrigado, Padre Rogers, e boa noite para todos os ouvintes, os participantes aqui do programa. Coisa boa, alegria imensa. Ao lado deles, a nossa querida doutora Cibele Daniele da Silva Galvão. Isso. Não é isso? A doutora Cibele é ginecologista e é fazendo curso de pós-graduação de bioética aqui na Canção Nova, né? Você é de onde, querida doutora? Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eita, coisa boa, terra linda e abençoada. Distante, né? E há muitos anos você trabalha em favor da vida. Isso, né? Sou médica, eu me formei em 2009 e já vinha com esse pensamento em defesa da vida, assim, desde a faculdade, residência até hoje no meu trabalho. Que bom, alegria imensa saber que você dedica a vida e dedica toda a sua profissão em favor da defesa da vida. Deus que abençoe muito, alegria imensa, tá? E aqui ao meu lado nós temos a doutora Janete Melo, que é angiologista. Doutora Janete, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, participando do nosso programa Trocando Ideias. Prazer é meu estar novamente aqui no Trocando Ideias. Olha, desculpa a ignorância do padre, mas o que a angiologista cuida especificamente? Eu costumo dizer, já disseram ali, cuida dos anjos. Não é, né? É vascular, cuida de varizes, né? A parte arterial, enfim. É médico de varizes. É de varizes, né? Geralmente. Mas é bom lembrar que não são mulheres que têm varizes, não, né? De jeito nenhum, homens também. Tem muito homem procurando a senhora lá, para cuidar das varizes. Tem sim, é bem menor o número em relação às mulheres, mas eles procuram também. Que coisa boa. Muito obrigado a senhora mais uma vez por estar aqui meu. conosco. E, é claro, já vou aproveitar para apresentar os alunos, né? Nós estamos tendo aqui na nossa faculdade Canção Nova o nosso curso de pós-graduação em bioética e muitos desses alunos que estão fazendo esse curso de pós-graduação estão aqui. Vamos aplaudi-los. Sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para eles. E eles estão aí, claro, na plateia. O curso, professor, foi no semestre passado? Foi no mês de julho de 2015, semestre passado. Vai ser oferecido nos meses de julho, de janeiro e de 9 de julho. Então, quem está durante o período das férias, quer fazer uma pós-graduação... Vem aqui, que está dentro das normas do MEC, que exige pelo menos 360 horas. Esse curso tem bem mais do que esta quantidade de horas e termina com uma monografia que vai ser apresentada até o final deste ano de 2016. Pois é, olha, quem ainda não conhece a Faculdade Canção Nova pode conhecer, vai aparecer o nosso telefone, o endereço da nossa Faculdade Canção Nova para você procurar, inclusive, no nosso site, tá? Além dos cursos de graduação em filosofia, rádio, televisão, jornalismo, comunicação, administração, nós temos também já a pós-graduação aí na área de bioética, né, professor? Exatamente. Então, pode procurar a nossa faculdade aí, tá aí o site da nossa faculdade,
tá? Você que está interessado, com certeza, nós estamos formando homens novos para o mundo novo, como diz o nosso fundador, Padre Jonas Habib. Eu apresentei a plateia de cá, mas tem que apresentar a plateia que está do lado de cá também, não é? São o povo de Deus que vem aqui à Canção Nova participar dos programas, está aqui conosco. É uma alegria imensa ter vocês aqui, tá bom? Participando conosco. Bom, eu vou começar, aqueles 4 que estão aqui são meus amigos, são de Brasília, né? Está ali o José, a Adriana, com as suas 2 filhas queridas, estão conosco participando aqui do nosso programa Trocando Ideias. Aliás, era um sonho do José, né, José? Que tem que ir lá conhecer o programa Trocando Ideias. Que bom ter vocês aqui hoje, viu? E os demais são de onde? Vocês são de onde, povo de Deus? Joinville? Ah, Sergipe. Muito bem, Sergipe. Rio de Janeiro. Osasco, São Paulo. Coisa boa. Rondônia, lá no norte do país. É uma alegria imensa ter vocês aqui, tá bom? Gente, São Paulo, capital. Coisa boa. E Poço de Caldas, Minas Gerais. Alegria imensa ter vocês aqui conosco. Aline, e aqui do meu lado, não posso deixar de apresentar a querida Aline Carbonari, gente. Olha que simpatia de pessoa. A Aline é a porta-voz do povo que está em casa, né, Aline? Isso mesmo, Quem quer padre. participar do nosso programa, como é que tem que fazer, Aline? Quem quiser participar do programa, é só mandar um e-mail para nós no trocandoideias@cançãonova.com ou fazer a sua participação através das nossas mídias sociais, no facebook.com/trocandoideias ou através do Twitter, @trocandoideias. Com o maior número de informações você colocar, melhor os nossos convidados poderão responder a sua questão. E caso você não queira ser identificado, é só mencionar e eu mantenho o sigilo. Ou seja, em outras palavras, seja muito claro na sua pergunta, tá? Você quer perguntar, pode especificar muita coisa que vai ajudar a esclarecer aquilo que você quer saber. Não é isso, Aline? Isso mesmo, padre. Coisa boa. Gente, vamos começar. Professor, eu tenho que começar aqui já perguntando para o senhor, porque a palavra bioética é uma palavra muito bonita, né? É a união aí da bio com a ética, né? Exatamente. Mas, na verdade, do que trata a bioética? Como o senhor falou, a origem etimológica do grego, bios, etike, significa ética da vida. Bios em grego significa vida. Esta palavra é bastante recente, porque começou a se popularizar, particularmente a partir da década de 70, começo da década de 70, nos Estados Unidos, num hospital de oncologia, e o fundador, considerado assim, da bioética, é o oncólogo, que viveu com mais de 90 anos de idade, Van Potter. Ele percebeu que, pela primeira vez, a humanidade produziu os instrumentos que são, infelizmente, suficientes para acabar com o planeta e com os humanos que estão dentro. Então, a tecnologia está a serviço do homem ou está contra o homem? O risco é da tecnologia ir contra o homem. E por que isso aconteceu? Porque ele diz, foram separadas as 2 áreas do saber. O saber da tecnologia e o saber do humano, da ética. E é necessário criar uma ponte. Aliás, o primeiro livro que ele publicou foi exatamente Bioética, Ponte para o Futuro. A ponte entre a tecnologia e a ética. Amor à vida, o homem sempre precisou ter. Mas quando usamos a palavra bioética, vamos fazer referência à vida que hoje é acompanhada pela tecnologia. Muitas mulheres percebem que estão grávidas e vão recorrer à tecnologia, vão fazer ultrassom. Muitas vão ter parto cesáreo. Eu nasci em casa. Os meus irmãos nasceram em casa, os meus filhos não nasceram em casa, nasceram no hospital. Então, a tecnologia que está chegando. As pessoas morriam em casa. Hoje, muitas pessoas moram ou no hospital ou, infelizmente, de acidente de carro, que é tecnologia. Como que a tecnologia nos acompanha desde antes do nascimento até a nossa morte. Ou seja, nós precisamos da tecnologia, não é, para tornar a vida melhor, mas se nós não colocarmos a tecnologia a favor da vida, a tecnologia ela pode ser um inimigo da própria vida humana. Exatamente. E só um pequeno detalhe, não simplesmente a vida humana, mas também o ambiente do qual o homem precisa para viver com dignidade. Então, é o grande problema. O Papa Francisco nos lembrou, a encíclica Louvado Seja, vamos respeitar este meio ambiente. Que é a nossa casa. Muito bem lembrado, professor, porque essa encíclica Louvado Seja
do Papa Francisco nos chama muito a atenção sobre temas muito atuais, da modernidade, da sociedade, porque muitas pessoas muitas vezes não acham que assunto de ecologia é um assunto só para estudiosos e diz respeito a todos nós. Né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante nós cuidarmos da casa onde nós vivemos. Exatamente. Não adianta você cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua mente, mas você não cuida do ambiente que você está nele. Exatamente. Né? É um princípio que acho bastante interessante, ético, que encontramos na Constituição da República Federativa do Brasil. Fala de preservar o meio ambiente para as gerações presentes e também para as futuras. Olha que bonito isso. Eu não posso me limitar na minha ética a respeitar a pessoa que está na minha frente. Eu preciso pensar nas novas gerações. Nós somos responsáveis dos netos, dos bisnetos que virão e que têm direito a encontrar água suficiente e potável, ao ar que possa ser respirado e que não seja envenenado. Muito bem. Doutora Cibele, o interesse da senhora em se aprofundar na bioética, o que levou a senhora já a ser formada, ter feito medicina, agora querer se pós-graduar em bioética? Padre, assim, quando eu fiz medicina, a gente já se encontra em alguns conflitos éticos, né, com relação a, principalmente a aborto, né, a questão do aborto que divide opiniões. E aí, quando eu entrei na residência médica, né, que eu fui fazer ginecologia e obstetrícia, então esses conflitos começaram a aumentar, porque, de um lado, eu tinha posicionamentos médicos que não condiziam com aquilo que eu acreditava, né? Que eu já era cristã, já era uma médica cristã, e isso não condizia com aquilo que eu queria fazer. Mas eu vi que eu não podia ficar explicando a minha convicção apenas com argumentos religiosos. Eu vi que eu precisava de algo a mais, porque, às vezes, estamos aqui com um ambiente aqui que estamos católico, né, cristão, que a gente pode utilizar argumentos religiosos, falar sobre Deus, sobre a vida, como um dom de Deus. Mas, em outras situações que eu me encontro, eu vou conversar com pessoas leigas que não acreditam, não têm a mesma fé que eu, e que vão E às discutir vezes sobre as a pessoas vida. têm a mesma fé, é católica, é batizada, mas não têm as mesmas convicções. Isso. E a gente, para conversar, precisa ter argumentos racionais. E quando eu vi a pós-graduação em bioética, eu vim procurar isso, né? A gente está estudando sempre por um livro, que é do Hélio Sgrescia, que é um italiano, e ele sempre fala que a fé e a razão não podem se contradizer, porque elas têm o mesmo Criador. Então, eu vim em busca disso, né? De encontrar os argumentos racionais que vão justificar aquilo que eu acredito. Que coisa boa. Muito obrigado, viu, por nos trazer essa colaboração. Doutora Janete, a senhora já está há mais tempo aí na caminhada, no ramo, não é? É verdade. Como é que, na sua profissão, a senhora lida com essas temáticas todas do mundo da bioética? Não, assim como muitas das coisas que Cibele, né, falou, eu também assino embaixo, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, né, que eu ia me deparando na medicina com as situações das quais põe em risco o valor e a dignidade da pessoa humana, havia exatamente essa necessidade de ter formação e de ter resposta para os desafios do dia a dia. E isso nasceu há cerca de 4 anos. Né? Eu comecei a ser assim, eu comecei a sentir um desejo de crescer em relação a isso para ter resposta no meu consultório com as pessoas das quais eu lidava no dia a dia. E assim nasceu o Núcleo de Estudos em Bioética, da qual eu faço parte lá em Natal. Lá em Natal, É, coisa boa. da nossa Já tem comunidade. quantos profissionais participando? Nós somos 5 profissionais. Cibele, inclusive, fez parte durante muito tempo, antes de ir para Mossoró, foi uma das que iniciou conosco, e nós fazemos um estudo, e do qual lá nós nos deparamos com as situações que o mundo coloca, ao mesmo tempo rezamos e também procuramos as respostas na ciência. Porque se Deus nos deu ciência, ela vai nos dar a resposta para aquilo que nós procuramos. Nós cremos nisso. Que coisa bonita, muito bem. Bom, Aline, eu já vou aqui me dirigir a você, porque eu acho que o nosso povo em casa aí já está mandando questões. Você que não mandou, pode mandar, tá? Questões que diz respeito à vida, questões relacionadas a termos de bioética, que nós vamos procurar, então, responder para você. Vamos lá, Aline. O embrião ou feto humano, se ainda não está completo, por que não sacrificá-lo para beneficiar um outro ser humano? Vamos lá, professora.
Pronto. Doutora, A primeira coisa que nós precisamos pontuar é do qual o embrião, ele já tem toda uma carga genética, ele já tem toda a sua potencialidade de pessoa humana. A primeira coisa é isso, é um ser humano em potencial. E não, aí eu pergunto para você que nos fez a pergunta, justifica matar uma pessoa para salvar a vida da outra? E outra coisa muito importante, eu acredito que você fez essa pergunta porque você acha que as células troncos embrionárias, né, que são colhidas do embrião, ele tem alguma resposta para alguma solução de doença atualmente. E eu posso lhe dizer que até ontem nós não temos nenhuma resposta com células troncos embrionárias. Então, a primeira coisa, e mesmo que tivesse, nós, como defensores da vida, como defensores da dignidade do ser humano, desde o momento da sua concepção até o momento do ocaso onde ele morre, nós não admitimos essa dignidade ela ser ferida. Então, não justifica matar um para salvar o outro, simplesmente. como é que a igreja tem se posicionado em relação, então, a essas pesquisas com células-tronco? Não, a igreja ela aprova e acolhe a ciência quando nós fazemos exatamente as experiências com células-troncos adultas, que são retiradas do cordão umbilical, que são retiradas da própria placenta. Hoje nós já temos experiências com a pele, né? Nós já temos respostas excelentes, inclusive para fraturas, para problemas ósseos. Então, é acolhida, né? A igreja, inclusive, ela acolhe a ciência, ela ama a ciência, mas a ciência ela tem o seu limite. E o seu limite está na pessoa humana e na sua dignidade. Então, a questão problemática é com as células troncas embrionárias. Embrionárias. É isso. E muitas vezes, Padre Roger, o problema é que as estampas dos jornais, as estampas das revistas, elas colocam, tiveram resposta, não sei, para paraplegia. Vou colocar aqui com células troncos. Então, toda a população se volta pensando que é células troncos embrionárias. E não é. Né? Todos os estudos até hoje que nós temos é com células-troncos adultos, resultados, graças a Deus. Coisa e mesmo boa. que fosse antes, nós não iríamos aceitar. Muito bem, Aline. O Márcio Correia, de São Vicente, aqui no estado de São Paulo, pergunta: a bioética é conhecida por relacionar o conhecimento biológico com os valores humanos. Nesse sentido, como fazer essa medição e como decidir melhor sobre as novas tecnologias? Pois é, o senhor começou a nossa conversa justamente falando sobre as tecnologias e toda essa ligação das tecnologias em favor da vida. Como é que eu vou ver, por exemplo, o celular que eu uso é uma nova tecnologia e a televisão que nós usamos e tantas outras coisas estão aí surgindo, não é? Inclusive, hoje é uma coisa que ninguém tem mais controle, não é? Sobre as novas tecnologias. Como é que é um parâmetro que a gente faz para usar, para mediar essas novas tecnologias a favor da vida humana? Como foi lembrado antes, esta grande crise que levou o homem a produzir os instrumentos que podem acabar com o planeta, no fundo, nasceu dessa separação entre a tecnologia e a ética. Nem tudo aquilo que tecnicamente é possível pode ser aceito do ponto de vista ético. Exemplo, uma bomba atômica. É possível. Agora eu vou usar. Então, que o grande valor seja sempre o ser humano. E o resto tem que estar a serviço. Lembro do meu querido irmão falecido, ele falava do computador, mas podemos generalizar para toda a tecnologia. Tecnologia é ótimo servidor, péssimo patrão. Olha aí, tem que gravar a frase para não esquecer. Muito bem. Próxima pergunta. A próxima vem lá de Minas Gerais, da Geiciane Guzmão. Aliás, eu vou deixar você fazer a pergunta, é só para pegar a última frase que o professor trouxe para nós, é isso mesmo, a tecnologia está a favor da vida, mas é nós que temos que ter o comando e o controle das tecnologias, porque se nós deixarmos, as tecnologias é que mandam em nós, é que controlam a nossa vida, nós vivemos escravos e dependentes dela, né? Nós não conseguimos mais viver sem elas. Então, a gente tem que, na verdade, sermos os donos da tecnologia, comandar as tecnologias e não sermos comandados por ela, né, professor? Exatamente. Coisa boa. Aline? Então, a pergunta foi feita pela Geiciane. Ela escreveu assim: fala-se em interromper a gravidez. Isso é o mesmo que aborto? Se essa interrupção for para preservar a vida da mãe, seria errado? Por quê? Doutora.
interromper a gravidez vai ser aborto se essa interrupção ela for antes das 22 semanas ou antes de o feto completar o peso de 500 gramas. Essa é a definição de aborto. Então, se eu trato, como hoje muitas pessoas tratam, uma interrupção terapêutica da gravidez às 17 semanas, como se isso fosse uma terapia, na verdade, isso é um aborto, porque você vai interromper a vida do feto. O que eu estava pensando nessa questão hoje, e aí eu lembrei desse termo, interrupção terapêutica da gravidez. Quando a gente vai fazer uma terapia, a gente vai cuidar de alguém, a gente vai tratar alguém. Por exemplo, uma interrupção terapêutica de uma gravidez de 17 semanas de um feto com uma malformação fetal. A gente pode dizer que é uma terapia, olhamos para a mãe. A mãe não está doente, então não é uma terapia, não vai cuidar da mãe. Então a gente vai cuidar do feto? Não. Porque tirando o feto do ambiente materno, ele vai morrer. Então, a gente não pode chamar de interrupção terapêutica da gravidez uma interrupção de uma gestação que vai ocasionar a morte do feto. Na verdade, isso é um aborto. Se nós interrompemos a gravidez mais na frente, com 30, 35 semanas, por alguma alteração fetal que tem uma perspectiva de vida fora do útero, aí sim eu posso dizer que é uma interrupção terapêutica da gravidez. Mas eu sei que o feto vai ter chance de sobreviver fora daquele ambiente. Eu passei por uma situação semelhante a essa, que foi chamada de interrupção terapêutica da gravidez. Eu tinha uma paciente que ela estava com gestação em torno de, acho que 17 semanas, como eu falei. E aí o bebê, o feto, ele tinha graves malformações que eram incompatíveis com a vida extrauterina. E ela foi ao hospital, eu disse a minha posição, o que eu achava da situação, mas disse que ela era livre para fazer o que ela, se quisesse procurar outro profissional, ela podia procurar. E ela procurou outro profissional e fez uma ultrassonografia. E nessa ultrassonografia colocaram lá, tem alteração de líquido amniótico, alteração da placenta, e que ele sugeriu interromper a gravidez por sofrimento fetal. E aí o que eu disse a ela? Olha, você pode interromper a gravidez, agora a indicação não é o sofrimento fetal. Porque se você interromper a gravidez, o seu bebê ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Se ele tivesse alguma chance de sobrevivência, eu poderia dizer, uma alteração na ultrassonografia, vamos tirar porque ele vai viver aqui fora. Mas se eu chamo de interrupção terapêutica algo que vai causar a morte do feto, isso é um aborto. Acho que deu para clarear muito bem. Né? Agora, mesmo você falou que você tem a sua concepção, a sua visão e assim por diante, mas mesmo que a mãe insista, não é, que ela quer fazer a interrupção, você é obrigada, enquanto profissional, enquanto médica, a fazer? Não, não sou obrigada. Já aconteceu comigo, tanto na residência quanto nos meus plantões, porque hoje o aborto no Brasil ele é permitido em 3 situações, né? Em casos de estupro, em bebês com anencefalia e em casos de risco de vida materno. Então, nesses casos, a paciente ela procura o serviço da maternidade para induzir o abortamento com medicações, e a isso ela tem direito, é um direito dela. E eu não posso dizer para ela, olha, não faça, porque não posso dizer. Mas eu posso declarar minha objeção de consciência àquele procedimento. Eu não sou obrigada a fazer, eu estou respaldada pelo Código de Ética Médica. Eu só tenho obrigação de fazer algo se naquela situação houver um risco de vida que eu não posso passar para outra pessoa. Então, como eu faço quando chegam para mim essas pacientes? Encaminham para outro colega. Aí eu tenho uma obrigação de dizer, olha, eu não faço isso, mas você vai procurar o serviço de referência, onde você terá direito de fazer. Mas eu, como médica, não sou obrigada a fazer algo que a minha consciência não permite, né, que está indo contra as minhas convicções. Que bacana, muito bem. Bom, vamos para a próxima questão. O Silva Luiz, de São Paulo, nos escreveu assim. Distingue-se as células tronco embrionárias das células tronco adultas. Em que consiste essa diferença? Segundo a bioética, alguma delas pode ser utilizada para benefício do homem. Qual é?
Professora, a gente tem 2 minutos. A senhora consegue responder para nós em 2 minutos? Eu acho que é exatamente o A senhora que começou a praticamente falar. nós falamos, né? As células embrionárias, elas são totipotentes, né? Elas são Peraí, são o quê? totipotentes. Elas podem se diferenciar em todas as células do organismo. Ah, Ponto. ok. E as células troncos adultos, elas não têm essa grande diferenciação. Elas até se multiplicam e se diferenciam, mas não igual às embrionárias. Mas em relação ao que ele perguntou, se nós temos alguma terapêutica, né, comprovada com as células troncos embrionárias, eu posso lhe dizer que não. Foi o que nós respondemos na outra pergunta. Com as células troncos adultas, sim. Agora, mesmo não tendo, no Brasil ou no mundo hoje, há pesquisas com células troncos, melhor dizendo, embrionárias, elas são avançadas? Elas continuam acontecendo e existem inúmeras, vamos dizer, questões, não só questões, mas o porquê deles continuarem insistindo. Eu acho que o dinheiro, isso é uma opinião pessoal, deveria estar sendo gasto muito mais com as pesquisas troncos adultas, porque o que está por trás de continuarem com as pesquisas troncos embrionárias, aí é outro contexto, um contexto, vamos dizer, financeiro, né, de quererem fazer, enfim. Tem outras questões que aqui não dá tempo de falar, eu acho que não é o local também. Tá bom, muito bem, professora, muito obrigado. Gente, nós vamos aí para um breve intervalo agora, tá bom? E você pode continuar mandando suas questões, mas no próximo bloco nós vamos ali com os nossos alunos que estão aqui participando, vão também entrar conosco aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nessa conversa entre amigos sobre temas de bioéticas. Mas nós esperamos também você com a sua participação. Nós voltamos daqui a pouco para continuar com você, trocando ideias.